O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Com relação à reação de Fenton, ela é uma das possíveis explicações por que aquilo lá preservou. E com relação àquele negócio da Mary Schweitzer que fez um experimento realmente com uma amostra pequena, tal, não sei o que, o Abá colocou em vários tipos de composição ali, umas com sal, outras tamponadas, outras não sei o que lá, e fez uma com a molécula M ali, para fazer para estipular a diferença, para ver se faria diferença ter ferro ou não na amostra. Conseguiu uma diferença de 2 anos, né? E aquelas que não tinham 3 dias. Então, mesmo que você queira colocar que não são 240 vezes em grandeza, né? Mesmo que você queira colocar que essas 240 vezes, as 240 vezes maior do tempo não são milhões de anos, é com certeza mais de 6 mil. Então só isso já demonstra que a hipótese da coisa tão recente não é. E outra, tá esquecendo de contar que é um modelo. É uma simulação. Não é um modelo, é uma simulação. E simulação não consegue isolar todas as variáveis. A pergunta que ela tinha qual era? O ferro poderia ajudar a preservar por mais tempo um material ali não mineralizado. Os peptídeos não estão oxidados, as ligações não estão oxidadas, os aminoácidos não estão oxidados. Mas a reação de Fenton não oxida todos os aminoácidos, nem todos os peptídeos. As fragmentações foram exatamente as esperadas pela fragmentação do peptídeo. Esse argumento tira do seu cardápio, o Pirula. E outra coisa, a Mary Schweitzer, ela mesma diz que aquilo não explica. Não, mas é óbvio que aquilo lá não explica, mas ela conseguiu demonstrar um ponto. O ponto que ela tinha de que o ferro ajuda a preservar. Por 2 anos, Pirula. E por isso você acredita no 60 Aí ela mesma diz que não... O problema não é a possibilidade. Ninguém vai fazer um experimento para esperar milhões de anos. Eu tô falando assim, você tem 2 comparações. Uma com ferro, outra sem. Uma foi 3 dias, outra foi 2 anos. Ela conseguiu comprovar que o ferro, aí de você fato, fala 240 demorar. vezes mais. Peraí, ela parou em 2 anos. O dado aí é 2 anos. Não é 240 vai. Porque quando ele fala assim, 240 vezes a mais, o cara fica, nossa... De 3 dias para 2 anos. Então, deu 2 anos. Sim, você tá falando 260 milhões de anos, o Pirula. Tudo bem, mas eu tô falando que a proposição dela era mostrar que o ferro consegue sim preservar por mais tempo. Isso é fato. Tá, você concordou? 2 anos, claro. Tá, de 3 dias para 2 anos. Consegue preservar uma das amostras, uma coisa que sim. parece proteína, mas estava oxidada e os peptídeos estavam destruídos. Ela não fez proteoma daquela reação que ela tratou com óxido de ferro. Por que ela não fez? E por que a Nature publicou o artigo, a Science, não sei aonde? Sabe por quê? Porque precisava de uma explicação. Qual é o paradigma predominante? Qualquer porcaria que você queira publicar, você publica na Science e na Nature, você sabe muito bem, Aí a gente pode... Qualquer porcaria. Aquele artigo da Mary Schweitzer com óxido de ferro é uma porcaria, Pirula. Você sabe que é. A gente pode foi publicado na Science e na Nature. A gente pode discutir sobre... Eu tô falando alto assim porque você também fala, né, Pirula? Isso daí não tem problema. Mas deixa só o Pirula agora. Eu tô falando que a gente pode... Não, quer me interromper? Pode interromper. Eu tô falando assim, você tem uma... Eu também, viu, Pirula? Você tem uma... Como se fala? A gente pode falar sobre a politicagem envolvida em publicações em revistas muito... Não, mas esquece isso daí. Muito ferradas como Science e Nature, essas coisas todas. Não, deve ter não. Tem, ponto. Tô falando, tem politicagem sim, não sei o quê. A gente entra naquilo tudo lá que você tava falando, que mesmo que não tivesse, seria complicado. Mas assim, a explicação que ela tentou dar é completamente dentro do que se espera, né, da ciência. Porque para pra pensar. Não, mas para pensar, Marcos, espera. Você acha um negócio que você não sabia que poderia se preservar por tanto tempo, dado tudo que a gente sabe até agora. Aí você chega e fala,
Tem uma explicação, tem que ter uma explicação. Vamos buscar Não tem que ter. Qual foi a primeira? Ó, tá vendo o seu paradigma Vamos que tá te explicação. levando a achar que tem que ter? Não tem que ter. Mas, isso não é Marcos, ciência. lógico que isso é um Marcos. dogma. Você, Não, meu dogma. Deus, se você acha uma coisa que não tem explicação dentro do paradigma vigente, você vai tentar achar essa explicação. Lembra que eu falei? É isso, você vai tentar. Olha só. Você vai tentar achar a explicação. Tá no primeiro artigo. Se depois assim, você não achar, meu Deus. Pirula, tá no primeiro artigo assim, sabemos, olha só, sabemos que proteínas não se conservam por 60 milhões de anos no meio ambiente. Principalmente no Hell Creek, que nós temos o osso perto da superfície, com umidade, com grandes variações de temperatura, certo? Sabemos que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Espera aí, olha aí. O que é que você tem que fazer? Boa ciência. Eu acabei de descobrir que os 60 milhões de anos estão destruídos. O que ele falou assim? Temos que reavaliar a nossa posição de que proteínas são... Mas a gente tem que procurar. Porque você não quebra um paradigma científico qualquer, simplesmente de uma hora para outra. Agora, a reação de Fenton, você acha que foi a solução? A reação de Fenton teria que ter oxidado os peptídeos. Os peptídeos não poderiam estar intactos. O proteoma feito por espectrometria de massas, porque são vários artigos, não poderiam dar os fragmentos dos peptídeos intactos. Teriam outros fragmentos, não seriam os Bs e os Ys que foram observados. Tem lá o espectro. Eu tenho aqui, mas não vou pegar, tá? Não vou querer mostrar foto mais aqui, porque foto tá meio desacreditada. Mas é artigo científico. Eu vou mostrar umas fotos ainda. É artigo científico, Pirula. Tá lá os fragmentos B e Y. Pirula, nessa a evidência é extremamente forte, Pirula. Mas Marcos... E o artigo da Mary Schwartz não deveria ser publicado. Qualquer um que sabe o mínimo de química sabe que a reação de Fenton, para preservar de 3 dias... 3 dias Mas você sabe que não foi 2 só anos. O artigo dela falando da reação de Fenton. Teve outras pessoas os comentando. caras gostaram da reação de Fenton. Você sabe por que uma explicação? A Mary Schwartz é evolucionista. Ela quis defender o evolucionismo dela. E ela usou. quis achar uma explicação para aquilo que ela achou. Só que não foi uma explicação. Só que ela não achou explicação. Sabe o que eu chamo isso de desesperação? Uma explicação desesperada. Não é assim, meu Deus do céu. Você tem que achar uma coisa absurdamente, Pirula. Olha... Ele ia dizer um negócio bem legal agora. Você tem que achar uma coisa que explica isso. Né? Não, você tem que achar uma coisa que justifique o que você achou. E aí você precisa, para isso, tentar fazer todos os testes. Quando você está fechado no seu paradigma. Você só quebra um paradigma se todas as outras explicações eu acho funcionarem. Você precisa, foi um exercício legítimo. Fazer. E foi isso um exercício ainda legítimo de ciência. Só que isso aqui foi publicado não foi ciência. Isso ainda são coisas novas. Não foi ciência. Foi um exercício legítimo. Têm 20 anos, eu tenho o meu modelo, tenho que tentar salvá-lo, tudo bem. Mas não salva com a reação de Fenton, Pirula, não salva. Isso tá. E ela diz Confia no seu amigo aqui, eu sou químico. De químico eu sei falar. Ninguém vai poder falar que eu não sou. Não estou falando da área agora, certo? Bem, não quis falar da rocha, dobrar a rocha, que você acredita que a rocha pode ser dobrada. Não sou eu que acredito em ciência toda, mas tudo bem. Tudo bem. Não é questão de acreditar, acreditar em dobrar a rocha, todo mundo pode acreditar. O ideal é que a gente não acredite, mas tudo agora, é química, nós estamos falando de química, nós estamos falando de espectrometria de massas, nós estamos falando de sequenciamento de peptídeos, nós estamos falando de fragmento B e Y, que é uma área que eu domino, que eu já publiquei vários artigos. Não, tudo bem, Marcos, eu não estou duvidando Aquele artigo, disso. se eu fosse o revisor, não é da minha questão de acreditar ou não acreditar nos 60 milhões de anos. Se eu fosse o revisor, eu falasse assim, cara, devolve para essa mulher. Tudo bem, o que essa mulher está falando? falando? Que o artigo esteja mal feito, mas eu estou falando que mal feito não, ela está totalmente equivocada. Você não pode dizer que ela está errada em tentar procurar saídas para aquilo que a gente não sabe explicar, que é isso que a ciência faz. Você tem que encontrar saídas para aquilo que a ciência... quando a hipótese é refutada, ela abandona... Mas não foi, claro Marcos. que Você foi. só consegue refutar se você não achar Claro nenhuma explicação. E não foi achado isso, nenhuma. você vai buscando. Não foi só de dinossauros. Mas você vai buscando. Olha, acharam biomoléculas, acharam células. Deixa eles falarem um pouco. Eu queria mostrar uns slides depois, que é muito mais legal. Mas é a mesma coisa, Marcos. A gente também teve... Bate-papo legal, não tá, meu Pirula? Eu tô gostando, vai, inclusive vamos lá. Porque ainda tem até... eu não vou nem entrar em outros aspectos aqui que poderiam ser coisas com relação aos artigos da Mary Schwartz. Mas uma coisa que precisa ser colocada não é que simplesmente achou-se uma molécula de tecido mole
ali no negócio, né, uma molécula, um peptídeo, alguma coisa assim, e, portanto, logo o fóssil é novo e todo o resto do paradigma tem que cair. A gente está falando de uma coisa que está sustentada, não é em poucas evidências, está sustentada em evidência pra cacete, que são, como é que se fala? Que se sustentam mutuamente. Então, para você conseguir, com uma evidência só, quebrar todo esse paradigma, você tem que chafurdar essa evidência de tudo que é jeito, para você conseguir demonstrar... São mais de 17 tipos diferentes de biomoléculas que já foram encontrados em dinossauros e em outros animais no registro fóssil intactos. Sim, mas a gente está falando de biomoléculas não só... Lipídios, já foram encontrados açúcares, já foram encontrados vários outros tipos vaso sanguíneo. E nenhuma delas... O vaso sanguíneo, que você falou que não era um vaso sanguíneo, claro que era um vaso sanguíneo. Não, eu falei que não era vaso sanguíneo. Não falou que é parede de vaso sanguíneo que você falou. Eu falei que... o que eu falei que não foi comprovado é a célula do sangue. Aquilo ali não foi comprovado, que aquilo lá é uma hemácia. Aquilo não foi comprovado. Cara... E eu sei que teve gente que argumentou também que aqueles vasos sanguíneos ali, pelo menos... em algumas amostras, não era vaso sanguíneo também. Mas não vou entrar os críticos no início... Os críticos no início, obviamente... Pirula, obviamente, quando ela ficou 12 anos, aparentemente, para publicar o primeiro artigo. Porque o revisor falou assim... Ela perguntou para o revisor, que evidências que eu teria, então, que eu te convenceria? Ele falou assim, nenhuma evidência. Nenhuma evidência. Ela ficou um tempão para publicar. Ela fez várias repetições dos experimentos. Mas isso é importante. Claro que é. Isso é importante. Eu sou cientista, eu sei que para você publicar um negócio que pode estar pode estar contaminado, pode estar furado. Enquanto ela não achou uma explicação, ela não publicou. Enquanto ela não achou uma explicação, mas se não tiver explicação, vai publicar. Mas o primeiro artigo não tinha muita explicação. Tinha, que era o tal do biofilme que foi abandonado depois. Não, mas que biofilme já era uma coisa conhecida em outros fósseis. Mas é o que eu estou falando. Ela só conseguiu publicar quando ela encontrou algum tipo de explicação. Essa explicação já era conhecida na época. Porque ela não foi deixada. Já era conhecida na época a biofilme. Sabe a história da peste? Sabe a história da peste? Biofilme queria deixar no começo da década de 90, o pessoal sabe que é biofilme. Só queria deixar para a audiência explicar por que esse tecido mole ele comprovaria ou não que os dinossauros foram extintos há menos tempo. Essa era a minha pergunta agora. Porque ele não sobrevive. Pergunta para qualquer médico, cirurgião plástico, por exemplo. Esse é o ponto. O Vilela. Colágeno, ele rapidamente perde a sua elasticidade e a sua plasticidade. Certo? Você tirou do corpo humano... Já endurece. A gente não está falando de tirar do corpo. Acharam. A gente está falando de dentro do corpo. Acharam colágeno elástico e plástico. Proteína, toda dona de casa sabe, o pessoal que está nos escutando aí em casa, se você pegar uma proteína e deixar no meio ambiente, 2, 3 horas. Né? Põe o peixe fora da geladeira. Mas a gente está falando de um material que foi enterrado, soterrado rapidamente. Alguns poucos dias, você já começa a escutar... o soterramento tem que ser rápido. Né? Começa a sentir cheiro de morte. Putrescina e cadaverina. São 2 diaminas, 4 e 6 carbonos. Compostos voláteis. O cheiro de morte é inconfundível. Quem sentiu o cheiro de morte sabe que é cadaverina e putrescina. O designer, quando quis falar assim, não toca que é tecido morto, colocou 2 moléculas lá que você detecta assim, poucas moléculas no meio ambiente, é um cheiro tão repugnante que você sai correndo. Não escreve e publica isso? Mas na verdade essas moléculas elas são geradas por decomposição. Eu gostaria de ver. Claro que tem. Aí, quando você pega um osso de dinossauro, você leva para o seu laboratório, tá cheirando mal, putrescina e cadaverina, ou Vilela, coisa volátil. É uma molécula que espalha um cheiro horroroso. Tem um ponto de ebulição muito baixo, a pressão de vapor é muito alta e ela se perde muito rapidamente. É por isso que não era essa molécula que estava lá no fóssil. Não era. Não era. O que era o seguinte, a Mary Schweitzer, que é essa pesquisadora, que foi a primeira que publicou sobre esses tecidos encontrados no interior de ossos fósseis, falou que tinha um cheiro esquisito no fóssil. E que o fóssil tinha um cheiro estranho, que ela abriu, um cheiro de podre. Cheiro de morte. Assim. Tem a reportagem aqui. Mas o que acontece? Tudo bem.
isso seria detectável numa análise. Ela poderia ter feito uma análise lá e detectar isso daí. Outra. Ela usou um detector. O nariz é um detector. Mas você tem que ter um detector para poder publicar o negócio, né? É isso que eu tô falando. O seu nariz é um relato. Mas ela bem. Ela é uma evolucionista. Você tem alguma dúvida que ela tem algum interesse? Pode ser exagerado? Talvez. Tá não bom. sei. Você acha que isso é uma boa Agora, inferência? É eu uma não boa sei, inferência? Eu não sei. Agora, o que acontece é o seguinte, ela foi perguntar pro Jack Horner. Falou assim, tô sentindo um cheiro esquisito nesse fóssil. Todos os fósseis de Hell Creek têm esse cheiro. Sim, porque são jovens. Inclusive aqueles que não têm nenhum tipo de tecido mole preservado. Quem disse isso? Então, o que acontece? Se não tem nenhum tecido mole preservado dentro do fóssil, como é que ele tá fedendo? Por causa da outra região. coisa. Outra coisa. Fez a É desmineralização. forma de... Como é que ele sabia que não tinha Não, mas tecido espera mole lá. Mas preservado? se tá fedendo, a mineralização não deixaria feder. Então, Esse debate não do tem cheiro como. eu acho absolutamente como. irrelevante, cara. Não tem como. Não. Mas não, eu acho- esquece. Tecido mole. Vamos mostrar uns Ô, slides. Vilela, E outra, ô, Vilela. não, e outra, Marcos. Vamos ser sinceros, Vamos ser sinceros. Esquece o cheiro. É um artigo. A prova definitiva. Não, pera, só um segundo, A só um prova segundinho. Só pra terminar do cheiro. Fala Só pra aí, terminar fala do aí. cheiro. Sim. Pequenos vasos sanguíneos deixariam fedor? A gente tem tafonomia que estuda a morte dos